Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lívia. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade às aulas de Direito Constitucional. Então, nós vamos resolver algumas questões aí referentes a direito constitucional, aos direitos fundamentais. E a primeira questão que eu selecionei é do Instituto Consulplan, de 2025, então super recente, e que geralmente ela sempre cai em concursos públicos, porque direitos fundamentais é um tópico que está sempre caindo. Então, e vocês vão ver ao longo das questões e das alternativas que é um assunto repetido. Então, se você souber, você consegue marcar qualquer questão. Então, vamos lá para essa primeira questão do Instituto Consulplan. Agentes da Guarda Municipal de determinado município receberam a denúncia anônima sobre um morador que estaria armazenando entorpecentes em sua residência. Sem mandado judicial, os agentes entraram na casa do suspeito e realizaram busca no local. De acordo com a Constituição Federal, assinale a afirmativa correta. Letra A. A busca será lícita se, de fato, os agentes encontraram entorpecentes na casa do sujeito. Letra B. A entrada no domicílio foi válida, pois a Guarda Municipal tem o poder de polícia para atuar sempre que houver suspeita de crime. Letra C. A ação da Guarda Municipal foi legal, pois a inviolabilidade do domicílio só pode ser relativizada nos casos previstos na Constituição. Letra D. A ação dos agentes foi correta, pois a Constituição permite a entrada na residência a qualquer hora do dia ou da noite, no caso de flagrante de crime. Bom, gente, vamos então entender aí. A busca foi lícita? A gente está falando que sobre a invasão de domicílio. Não teve mandado judicial e os agentes entraram na casa do suspeito e realizaram a busca no local. Bem, gente, o que acontece? Isso tem a ver com o artigo 5º da nossa Constituição, inciso 11, que fala justamente que a casa é o asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Nesse caso aí, a gente não tem nenhum mandado judicial. Esses agentes, eles entraram na casa sem nenhum mandado. Então, essa busca, ela é inválida. Por quê? Porque não foi nem caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro. No caso, durante o dia, a guarda só poderia entrar por determinação judicial. Essa guarda ela não tem competência para entrar. Então, a resposta certa aí é a letra C. A ação da Guarda Municipal foi ilegal, pois a inviolabilidade do domicílio só pode ser relativizada nos casos previstos na Constituição. Durante o dia, né? Ou flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro. Então, aí não tem competência nenhuma a guarda. Ou seja, a alternativa certa para a nossa questão é a letra C. Vamos para a próxima? A questão 2 nos fala sobre a respeito dos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988. Está correto afirmar: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Bom, essa está bem correta, né? Mas vamos ler as outras. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante, salvo no caso de guerra declarada. Letra C. É livre a manifestação de pensamento, sendo permitido o anonimato. Letra D. É assegurado
o direito de resposta desproporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou imagem. E letra E, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias, mediante pagamento de taxas e impostos. Vamos analisar alternativa por alternativa. Aqui. Primeira alternativa aí que nós temos. A primeira alternativa está correta, porque a gente está falando do princípio. Ninguém será obrigada a fazer ou deixar de fazer coisa senão em virtude da lei, do princípio da legalidade. A letra B está errado. Por quê? Porque não deve haver tortura de nenhuma forma, em nenhuma hipótese. Então, salvo no caso de guerra declarada, aí está totalmente errado. Por quê? Porque não pode haver tortura. C. É livre a manifestação do pensamento, sendo permitido o anonimato? Gente, anonimato é vedado. Está errada essa alternativa aí. Letra D. É assegurado o direito de resposta desproporcional ao agravo? Lógico que seu direito de resposta ele vai ser proporcional ao agravo. E deve ter a indenização por danos materiais, moral ou a imagem. Ele é proporcional ao agravo. E letra E. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias, mediante pagamento de taxas e impostos. Não, gente. É inviolável a liberdade de consciência e de crença? Sim, mas não deve haver o pagamento de taxas e impostos. A gente está falando aqui que não deve haver o pagamento de taxas e impostos. Tem uma imunidade aí tributária. É inviolável a liberdade de consciência e de crença. Não deve haver pagamento de taxas e impostos. E é assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e de suas liturgias. Próxima questão. Questão 3. De acordo com a Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa incorreta. É assegurada a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Letra B. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral e imagem. Letra C. É livre a manifestação do pensamento, sendo permitido o anonimato. Letra D. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Resumindo, a gente já viu as 3 alternativas anteriores na questão anterior. Assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo? Verdadeiro. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Verdadeiro. É assegurada a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Verdadeiro. A única que está incorreta aí, lembrando que a alternativa pede a questão incorreta, é permitido o anonimato. A gente viu na questão anterior que não é permitido o anonimato. Que o anonimato ele é vedado, a expressão de pensamento ela é livre, mas sendo vedado o anonimato. Portanto, a alternativa certa para essa questão é a letra C, tá bom? Então, letra C é a alternativa certa. Mais uma para a gente continuar. Questão 4 aí, de 2025. Assinale a alternativa correta a respeito dos direitos constitucionais dos trabalhadores urbanos e rurais. Qual que é a alternativa correta a respeito dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais?
Letra A. O trabalhador tem direito a um piso salarial mínimo, bem como a redutibilidade do salário, que não pode ser objeto de acordo ou convenções coletivas? Beleza, vou ler. A B. A Constituição prevê a concessão de seguro-desemprego em caso de desemprego voluntário ou involuntário e fundo de garantia do tempo de serviço? Letra C. A indenização compensatória, que independe de lei, visa proteger a relação de emprego contra despedida arbitrária ou sem justa causa do trabalhador. Letra D. O trabalhador tem direito à ação quanto aos créditos das relações de trabalho com prazo prescricional de 5 anos até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. E letra E. É garantido o 13º salário com base no salário integral e remuneração do trabalho noturno superior a do diurno em, no mínimo, 50%. Gente, essa é uma questão um pouco mais complexa. Vocês vão ver aí que começa com questões fáceis e vai aumentando o nível de complexidade um pouquinho. Vamos só entender aqui. A letra A, ela já está errada. Por quê? Porque a gente tem um piso salarial mínimo, que o trabalhador tem direito, e a irredutibilidade de salário. Só que ela pode ser objeto de acordo e de convenções coletivas. Tome cuidado sempre com essas palavras não pode, não, com palavras como não. São palavras que às vezes te levam a marcar a alternativa errada. Então, ela pode sim, a irredutibilidade de salário pode ser objeto de acordo ou convenção coletiva. Letra B. O seguro-desemprego, gente, é só para em caso de desemprego involuntário e não voluntário. O seguro-desemprego é demissão sem justa causa. Então, é desemprego involuntário. Tá bom? Letra C. A indenização compensatória, que no caso que a gente está falando, vamos ver. A indenização compensatória, que independe de lei, visa proteger a relação de emprego contra despedida arbitrária ou sem justa causa do trabalhador. Sim, a indenização compensatória, ela visa proteger a relação de emprego. Só que ela depende de lei complementar, viu? Então, por isso que fala assim, quando fala que independe de lei, tá errado, ela depende de lei complementar, tá bom? Então, vamos para a letra D. O trabalhador tem direito à ação quanto aos créditos das relações de trabalho com prazo prescricional de 5 anos até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Vamos supor que a gente não sabia essa, porque a gente está falando de prazo prescricional e a gente não sabia. Mas vamos ver se a gente consegue eliminar pela letra E. É garantido o 13º salário com base no salário integral e remuneração do trabalho noturno superior do diurno em 50%. Aqui a gente está falando, lembrando que a gente está falando do artigo 7º da Constituição Federal. A gente tem uma remuneração do trabalho noturno que vai ser superior à do diurno. Só que o serviço extraordinário prestado vai ser superior, no mínimo, em 50%. Então, aqui a letra E está errada. A alternativa certa para essa questão é a letra D. O prazo prescricional dos trabalhadores urbanos e rurais são de 5 anos até o limite de 2 anos após a extinção do contrato. Tá bom, gente? É o que fala o artigo 7º da nossa Constituição. E para finalizarmos, considere que João foi convidado a ocupar um cargo em comissão no município X, mas foi informado pelo setor de pessoal que não poderia tomar posse, pois constava o registro de que teve suas contas rejeitadas, enquanto ordenador de despesas pelo Tribunal de Contas. Convicto de que não tinha qualquer relação com o caso, após uma breve investigação, constatou tratar-se de um erro do tribunal. Ele apresentou um pedido administrativo para a retificação dos dados, que permaneceu sem resposta.
o que motivou a propor uma ação judicial para resolver o problema. De acordo com a Constituição Federal, o remédio constitucional adequado para viabilizar a retificação dos dados é... Gente, a gente está falando de uma pessoa física, né, João, que que foi tomar posse, mas teve suas contas registradas enquanto ordenador de despesas. E aí depois descobriram que isso era um erro do tribunal. Ele apresentou um pedido administrativo para retificação dos próprios dados. Se a gente tem uma retificação dos próprios dados, a gente está falando aqui de habeas datas. Por quê? Porque conceder-se a habeas datas, de acordo com o artigo 5º da Constituição, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, quem impetra o mandato, podemos dizer assim, e para a retificação dos dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Então, se for dados do próprio impetrante, lembra-se disso, será habeas datas, retificação de dados. Eu vou fazer uma aula em breve sobre os remédios constitucionais, sobre cada um deles e as principais características, para que você possa entender um pouco mais e resolver melhor as questões. Inclusive, eu fiz um e-book que está na descrição do vídeo. Se você gostar, pode acessá-lo com as principais questões modelos de do direito administrativo e do direito constitucional, que sempre cai em questões, sempre cai em concursos. Então, se você gostar, já não perca tempo e já acesse o e-book. Então, gente, foi essa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. A alternativa certa aí do habeas data é a letra A. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.